Pessoal, continuando aqui, método da falsa posição. O que acontece é o seguinte, parecidíssimo com o método anterior da bissecção. Quem entendeu um, provavelmente vai entender o outro. A diferença é que ele não encontra o ponto médio. Ele caminha mais um tanto, né? De repente ele aproxima até um pouco mais rápido. Como eu disse para vocês, a estrutura dessa fórmula aqui, como ele chegou nisso, eu não vou explicar, não faz parte do objetivo desse vídeo. E sim, revisar como a gente vai explicar ela. Né? Mas o conceito é o mesmo. Né? Vamos aqui. Sabendo que a gente tem uma função, aqui ele deu uma função só de x, que possui um único zero, entre o intervalo 1 e 2. Aplique o método da falsa posição para encontrar uma aproximação. E como critério de parada já é diferente, ó, ele não está querendo ver o passo que a gente andou. No primeiro exercício ele queria saber o passo, né, que a gente andou. Aqui ele quer saber se o resultado dessa função vai ser menor do que um erro de 10 a menos 1. Né? E a gente vai ver como isso vai funcionar. Né? Então, o princípio é quase o mesmo. Quase o mesmo. A gente vê o ponto de inflexão, aonde muda o sinal. Então a gente vai ter que fazer aquela tabela. Mas a gente vai trabalhar em cima não do ponto médio, não dividindo ao meio, mas sim achando o próximo x, aqui embaixo, ó, x barra, a gente vai achar com base nessa fórmula aqui, que parece um pouco estranha, mas a hora que você vê a fundo você vai ver que não é estranha não, que ela é fácil, né? Basta entender o raciocínio aqui. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer, calcular o f nos dois pontos dados, nos nossos limites, né? F de x no ponto 2, que está aqui em cima, ó, ponto 1 e 2. Vamos aplicar aqui. 2 ao quadrado mais 1 menos 2 ao quadrado deu menos 1,3956. Tranquilo? Calculando no 1, L de 1 ao quadrado mais 1, menos 1 ao quadrado mais 1, 0,69315. Né? Aqui a gente já percebe então que tem uma troca de sinal, ou seja, é garantido que nesse intervalo tem um zero. Vamos começar a nossa primeira iteração. Vamos usar o A0 então como 1, B0 como os 2, que são os nossos limites. A gente sabe que o zero está aí no meio. Vamos encontrar o próximo x nosso, que antes a gente pegava o ponto médio, agora a gente vai pegar diferente. A gente vai usar essa fórmula aqui. A gente vai trabalhar em cima do resultado da função. Como isso? Então, vamos esquecer esses zeros aqui, que esses zeros aqui, às vezes eles ajudam a confundir um pouco mais. Esse zero está aqui porque a gente está se tratando da iteração zero. Mas o que que diz aqui? Ó? Meu ponto A vezes o que deu a função B, menos o ponto B vezes o que deu a função A. Então, você vai ver que é cruzado. A vezes a função B, menos B vezes a função A, dividido pela função A menos a função B. Nossa, que complicado. Não é. Vamos fazer por partes? Quem é o nosso A? O nosso A está aqui, é o 1. Pronto. Vezes quem? Vezes quanto deu a função de B. Está aqui, ó, a função de 2. Ó. Então, ponto A vezes a função de B, menos o ponto B, que é o 2, vezes a função em A, que é o 1. Está aqui. Pegou? Cruzado. Ponto A, função de B, menos ponto B, função de A. 1 vezes o resultado de B, menos o B, que é o 2, vezes o resultado do A, dividido pela função de A menos a função de B. Bom, fez esse cálculo aqui, a gente vai chegar no nosso próximo ponto x, 1,3327. Esse é o nosso ponto. Lembra que lá a gente tinha escolhido o ponto médio, então teria dado alguma coisa 1,5. Aqui a gente já conseguiu 1,33, já mudou a aproximação por esse método, fazendo um comparativo com a anterior. Certo? Vamos testar o ponto de parada. Diferente da de cima, ele pede para testar o ponto de parada na própria função. Calcule então a função nesse ponto aqui, ó.
Então, a função calculada nesse ponto é ln desse ponto, menos, do jeito que está na função lá, deu esse resultado aqui. Esse resultado, 0,2450, é maior do que o nosso erro. Então, vamos seguir o processo. Fazer o estudo de sinal. Mesma coisa da tabela de cima. Na iteração zero, nós temos o A0, o B0, o X médio. Na verdade, não é mais um X médio, mas enfim, é o nosso próximo ponto. Vamos lá. O valor do A0 era 1. O valor dele na função f é 0,69315, positivo, né? O B0 era 2, deu menos 1,39056, negativo. E o nosso ponto novo, que a gente acabou de achar nessa conta aqui, ó, 1,3327, calculando a função deu 0,2450, positivo. Mesma coisa do método bissecção. Vamos desprezar essa aqui, porque a gente já sabe que o zero está entre esses dois aqui. Certo? Positivo, negativo, inflexão, mudança de sinal. Passa pelo zero. Aqui. Vamos tornar o x o próximo a, o A1, aqui embaixo. E o B0 vai ser o B1, para a gente fazer a próxima iteração, certo? Então vamos encontrar o próximo x nosso. Como? Aplicando a mesma fórmula. O A1 vezes a função do B1 menos B1 vezes a função do A1 dividido pela função do A1, B1, certo? Ou seja, esquece o 1. 1 é o número da iteração. O que é? A na função de B, B na função de A, dividido por função de A, função de B. Essa é a fórmula. O 1, o 0, o 2 vai mudar, porque é para a gente saber a iteração que a gente está trabalhando. Vamos ver como fica isso na prática? Deixa eu voltar aqui na tabela. Então, qual que é o nosso novo A1? É o ponto que a gente achou. Está aqui, ó. Vezes a função de B, essa aqui. Menos o ponto B, esse aqui, vezes a função do A1 que a gente achou aqui. Dividido por A, função de A, menos função de B, achamos um novo ponto. Caminhamos mais um pouco. Vamos fazer o teste de parada? Vamos. Aplica a função aqui, nesse novo ponto que a gente achou. Aplicando aqui o ln desse ponto ao quadrado mais 1, menos esse ponto que a gente achou ao quadrado mais 1, deu 0,0635, que já é menor do que o nosso erro, certo? O nosso erro era para ser 0,1. Esse aqui já deu 0,06, portanto, esse novo ponto que a gente achou é a melhor aproximação que a gente tem para a raiz dessa função. Fechou? Fim de jogo. Se não tivesse dado esse erro, né, a gente passaria para uma terceira iteração, fazendo o estudo do sinal. Aqui, por exemplo, se a gente fosse fazer um novo estudo do sinal, provavelmente ele seguiria por esse mesmo caminho aqui, e aí vai embora. Mas como já deu erro, acabou, aproximou, fim de jogo. Ou seja, se entendeu o método da bissecção, entendeu esse método, só trocar a fórmula. Entendeu a fórmula, também não tem terror nenhuma, né? Eu acredito que a gente vai usar as calculadoras, calculadora científica, porque, por exemplo, como que você vai fazer na mão esse ln de 1,4326 ao quadrado, né? Então eu acho que a gente não vai ter que se preocupar com isso, só que são contas que você tem que fazer com muita calma, para não errar sinais, porque, por exemplo, aqui o sinal voga tudo, né? Você errou um sinal aqui, você vai caminhar para o lado errado e já era teu resultado, né? Mas é isso. Então são dois métodos parecidíssimos. A única coisa é que o bissecção divide no meio, médio, ponto médio entre as duas, soma as duas dividido por 2. Método da falsa posição vai caminhando, né, com base nessa fórmula que não é complicada. Ponto A, função de B, menos ponto B, função de A, dividido por função de A, menos função de B. Parece doido, mas não é. Beleza, gente? Esse é o segundo método, tá bom? Daqui a pouco eu já vou gravar o terceiro.